Muito bem. Temos notícias que a gente espera tanto tempo e sonha com ela há tanto tempo que quando acontece a gente não acredita. Né? A Reuters acabou de soltar o seguinte, vou ler ipsis literis. Arábia Saudita e Irã chegam a acordo para renovar relações diplomáticas após negociações em Beijing. Gente, vocês não têm noção do que isso significa, provavelmente. O inferno que os Estados Unidos produziam no Oriente Médio era baseado na inimizade entre a Arábia Saudita e Irã. Os bilhões, dezenas de bilhões, todos os anos, os Estados Unidos vendiam a Arábia Saudita em armas, em proteção, era contra o Irã. Todo o apoio que a Arábia Saudita dava aos iemenitas, né, ao antigo governo iemenita, e aos radicais que provocaram a guerra na Síria, e que provocaram aqueles milhões de mortos na Síria, aqueles milhões de desabrigados, que provocaram um inferno na Síria, era baseado na inimizade entre a Arábia Saudita e o Irã, e na amizade entre a Síria e o Irã. Certo? Então, assim, por 40, desde a Revolução Iraniana, foi em 1979, então, portanto, há 44 anos que o inferno acontece no Oriente Médio, mediado pelo ódio entre a Arábia Saudita e Irã, instigado, evidentemente, pelos Estados Unidos. Israel é uma economia minúscula. Já não sei o quê. Não. Foi, no passado, relevante. Hoje, economicamente, é minúsculo. Certo? Eu vou mostrar para vocês, vocês me permitem. Eu deveria ter feito isso antes, tal, mas tem umas coisas que a gente não espera. Eu abri a live assim que eu fiquei sabendo a notícia. Então, uau, né? Eu tenho que... Eu vou informar ao vivo. Vou pegar a lista das maiores economias do mundo por paridade do poder de compra. Certo? Porque cambial é ridículo, né? Vamos pegar por paridade do poder de compra. Só um momentinho, gente. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que significa a economia de Israel? Se a gente pega hoje, preste atenção no mestre Leite. As maiores economias do mundo, por paridade do poder de compra, em 2022, fonte Fundo Monetário Internacional. Tá? Não é o governo de Cuba, não, é o Fundo Monetário Internacional. China, 30 trilhões de dólares, maior economia do mundo. Estados Unidos, 25 trilhões de dólares, segunda maior economia do mundo. Índia, pouco menos de 12 trilhões de dólares, terceira maior economia do mundo. Japão, pouco mais de 6 trilhões de dólares, quarta maior economia do mundo. Alemanha, pouco mais de 5 trilhões de dólares, quinta maior economia do mundo. Rússia, pouco mais de 4,5 trilhões de dólares, quinta maior economia do mundo. Sexta, né? Sexta maior economia do mundo. Indonésia, claro, passou o Brasil, né? Quem aguenta Temer e Bolsonaro? 4 trilhões de dólares, sétima maior economia do mundo. Brasil, oitava economia do mundo, 3,8. Reino Unido, nona economia do mundo, também 3,8. França, décima economia do mundo, 3,7 trilhões de dólares. Aí eu quero mostrar para vocês, vamos seguir o Oriente Médio. Certo? A maior economia do Oriente Médio, por paridade do poder de compra, é a da Turquia. 3,3 trilhões de dólares, 11ª economia do mundo. Não está tão atrás assim do Brasil, não. A segunda maior economia do mundo, 1 trilhão e 200 bilhões atrás, mas ainda assim, a segunda economia do Oriente Médio,
é a da Arábia Saudita, 2 trilhões de dólares. Terceira economia do Oriente Médio é o Egito, 1,7 trilhões de dólares. Aí nós temos a quarta economia do Oriente Médio, 21ª do mundo. Irã, 1,6 trilhões de dólares. Então, 1,6 trilhões de dólares. Se a gente soma as 4 maiores economias do Oriente Médio, 1,6 Irã, 1,6 Egito, 3,2. 2 Arábia Saudita, 5,2. 3,3 Turquia. Então, 8,5 trilhões de dólares. 8,5 trilhões de dólares, as 4 maiores economias do Oriente Médio. Presta atenção. Pode parecer meio chato, mas presta atenção nisso. 4 maiores economias do Oriente Médio, Turquia, Arábia Saudita, Egito e Irã, têm um PIB conjunto de 8,5 trilhões de dólares. Se fosse um país, seria a quarta economia do planeta, maior que a do Japão, do que a da Alemanha, ou maior do que a soma das economias da Rússia e do Brasil, ou da Rússia e do Reino Unido, da Rússia e da França. Certo? É isso que nós estamos falando. Lá atrás, bem, aí nós temos aqui, se a gente for seguir a economia dos Emirados Árabes Unidos, 814 bilhões de dólares. Certo? 814. A gente continua, que é a 34ª do mundo. A gente continua seguindo e vamos tentar achar a economia do Estado de Israel, da entidade sionista. 496 bilhões de dólares. Então, a economia do Estado de Israel está atrás também da iraquiana, 524 bilhões de dólares. Israel, portanto, não está entre as 6 maiores economias do Oriente Médio. Foi-se o tempo que Israel, que é a entidade sionista, era uma economia relevante. Hoje é uma economia minúscula, bem menor que Hong Kong, que na prática é uma cidade da China. Hong Kong é uma cidade da China. Quando a gente fala do PIB da China, 30 trilhões de dólares, está excluindo Hong Kong, que é uma cidade chinesa. Então, o glorioso Estado de Israel, a gloriosa entidade sionista, tem um PIB menor do que uma cidade chinesa. Na verdade, tem um PIB menor que 2 cidades chinesas, que é o PIB de Hong Kong, menor que de Beijing também. PIB menor que 3 cidades chinesas, porque o PIB da entidade sionista é menor que o de Xangai. Menor que o de 4 cidades chinesas, porque o PIB de Hong Kong é menor que o de Chongqing. Então, assim, é isso que a entidade sionista é. Essa super importância que o Estado de Israel tem é em função da religião dos donos da mídia. No caso do Brasil, curiosamente, Globo, Bandeirante, SBT, Estadão, Folha, pertencem a cidadãos da mesma religião. Certo? A mídia, do modo geral, é controlada por pessoas do Ocidente, claro. Não estou falando de global, do Ocidente, é controlada por pessoas dessa religião. Então, gente, é isso. Israel é uma economia minúscula, cuja importância foi exageradamente exacerbada pela mídia. Certo? E é geopoliticamente um fato interessante, porque tinha supremacia tecnológica por conta das bombas aí. Só que agora o Irã tem míssil hipersônico. Isso muda tudo. Tem míssil hipersônico com capacidade para atingir Tel Aviv sem nenhum problema. Então, a espada de Damocles, que parava sobre a cabeça das nações do Oriente Médio, não para mais. Porque agora, quem tem ela é a Pérsia. E esse restabelecimento de relações entre a Arábia Saudita e o Irã significa que não é necessário mais que todas as nações árabes a apoiar um suposto anti-iraniano, uma postura anti-iraniana, anti-xiita, que elas transformem também a vida da Síria no inferno. Tanto que a Tunísia já restabeleceu relações diplomáticas e falou que não vai aceitar a intervenção de outras nações. Traduzindo, não vai aceitar os Estados Unidos encher o saco. A Tunísia já restabeleceu relações com a Síria. A tendência é que nos próximos meses todos os países árabes restabeleçam relações diplomáticas com a Síria.
E lentamente, a partir da postura da Arábia Saudita, a tendência é que, um a um, provavelmente o último vai ser aquela peste dos Emirados Árabes Unidos, o país onde que corrompeu o ex-presidente corrupto, safado, miliciano, genocida, para roubar uma refinaria brasileira. Provavelmente os Emirados Árabes Unidos vão ser o último a restabelecer relações com a Síria e com o Irã. Mas todos vão. Escrevam isso. Todos vão. Todos vão. Vocês podem ter certeza absoluta que todos vão. E a capacidade dos Estados Unidos causar inferno no Oriente Médio, ela está sendo... Esta é uma vitória descomunal da China. E é uma vitória russa. Porque uma das coisas que a Arábia Saudita já está fazendo é vendendo petróleo em yuan. O fim do petrodólar. A desdolarização que a Rússia tanto busca é isso. A vender petróleo em rúpia. Desdolarização. Que a Rússia tanto quer. E a amizade entre a Rússia e a Arábia Saudita já é uma coisa antiga. Certo? É por baixo dos panos no início, mas nitidamente cada vez mais relevante. O acordo foi costurado pela República Popular da China, mas é praticamente impossível que não tenha o dedo do senhor Vladimir nessa história. Porque isso é uma derrota tão descomunal para a diplomacia dos Estados Unidos, tão descomunal para a entidade sionista, que é difícil de conceber. É difícil conceber. Aqui estava chovendo até agora mesmo, certo? E eu fazendo umas contas, fazendo uns relatórios. O que eu queria estar fazendo é terminar o meu trabalho, mas não vai dar. Enfim. E aí, de repente, eu vejo a pré-beleza. Reuters, Irã e Arábia Saudita retomam relações diplomáticas. Cara, o que a entidade sionista vai fazer agora? Os Estados Unidos há muito vinham tentando restabelecer relações diplomáticas entre o Estado de Israel e a Arábia Saudita. Agora, eu não sei se isso vai acontecer, não. Porque é nítido que a postura dos curdos, dos americanos, dos israelenses no Oriente Médio, de temer o caos e quanto pior, melhor, agora vai sofrer uma guinada de 180 graus. Porque a partir do momento que a Arábia Saudita e Irã não são mais inimigos, existem poucos amigos em comum entre eles. Considerando que o Irã não é amigo dos Estados Unidos, nem vai ser no futuro próximo, e que o Irã é uma nação amiga, parceira mesmo, não é uma de Brasil, não, parceira. O Irã é uma nação parceira da Federação Russa. E o Irã está fazendo altíssimos negócios com a República Popular da China. A Arábia Saudita está fazendo negócios com a Federação Russa. O que estão falando, o que se vê semeada a boca miúda, é que a República Islâmica do Irã é parceiro de primeira ordem, que está fornecendo drones kamikazes para a Federação Russa. E outra coisa interessante, vocês viram aonde chega a amizade entre os persas e os russos. O que se consta, o que se ventila, o que já se publica, é que a Federação Russa está simplesmente pegando todas as armas da OTAN que caem nas mãos dela, o que ela compra, porque o regime ucraniano é corrupto até a alma. Foi assim que aquele obus francês de alta tecnologia, autopropulsionado, foi parar na fábrica da Ural, tem um nome lá complicado. Eles simplesmente compraram. Os ucranianos têm preço. Certo? E eles não são corruptos porque são pobres, não. Porque são corruptos mesmo. Então, a Federação Russa, seja capturando, seja comprando, está recebendo todo tipo de arma da OTAN pelas mãos dos ucranianos. E você sabe o que ela está fazendo com elas agora? Simplesmente mandando para o Irã, para fazer engenharia reversa. Você sabia que foi assim que o drone kamikaze surgiu?
Há uns 10 anos atrás, os Estados Unidos foram fazer gracinha com um drone no Irã e o drone caiu. O Irã fez engenharia reversa. Deixa eu explicar, deixa o mestre Leite explicar uma coisa aqui para vocês. A Rússia é o país do planeta Terra que mais forma engenheiro, 450 mil por ano. O Irã está muito pouco atrás. Considera que a população do Irã é de pouco mais de 80 milhões de habitantes e ele forma, mesmo assim, 237 mil engenheiros por ano. O Brasil, 32 mil. A maioria é agrônomos, ou seja, vão ficar receitando agrotóxico e ganhando comissão com venda de adubo. Não vai ajudar no desenvolvimento da ciência nacional, com todo respeito. O restante, em sua maioria, trabalhando no setor financeiro, mercado de capitais. Engenheiro fazendo engenharia, pouquíssimo. Ridículo. Não compara o que Teherã tem, o que Isfahan tem, o que Volgogrado tem, o que Samara tem, São Petersburgo, Moscou, Ekaterimburgo. Certo? O Brasil, em termos de engenharia, não disputa com países, não. Disputa com cidades do Irã ou da Rússia. Esse é o nível da nossa engenharia. Por isso, nós somos uma nação atrasada. Por isso, nos desindustrializamos. Por isso, a gente é vendedor de commodity sem valor. Semente, né? Chama de grão. Milho, ridículos. Soja. Pedra, né? Que minério. Casterita. Bauxita. Ferro. E cadáver de animal. Porco. Boi. Frango. É isso que a gente vende. Hoje, isso que é a nossa economia. O agro não é pop, ele é o atraso. Ele é a vanguarda do atraso. E um país sem engenheiro é isso. Vocês estão vendo. Mas voltando ao caso, o Irã tem uma das engenharias mais avançadas desse planeta. E faz sentido, se a Federação Russa está inteiramente concentrada no esforço de guerra, concordo muito com essa Scott Ritter, a coisa virou, não no sentido de que a Rússia agora está ganhando, está ganhando desde sempre. Mas é porque agora ela resolveu encarar o conflito como guerra. Os ataques devastadores contra a Ucrânia mostram isso. Ela agora resolveu encarar como guerra. E, bom, toda a estrutura industrial e produtiva da Rússia já é uma economia de guerra. Então, digamos, não é que a federação não tem capacidade, ela tem. Só que não é o momento. O momento é que a federação construa o máximo possível de Sukhoi, o máximo possível de míssil, o máximo possível de drones de alta tecnologia, o máximo possível de aviões, caças, bombardeiros, satélites, navios de todas as formas, submarinos de todas as formas. A economia russa agora é uma economia de guerra. É uma economia industrial de toda forma. Mas está centrada na ameaça que ronda a federação e ela não pode ser lenta, ela tem que ser rápida. Então, as fábricas estão trabalhando 24 horas por dia, em 3 turnos, 6 dias da semana. Certo? E, bom, isso já faz um ano. Então, a capacidade industrial russa está sendo gasta com isso. Faz sentido, então, mandar as armas que você quer fazer engenharia reversa para o Irã. Inclusive, porque essas armas do OTAN não interessam tanto nos Estados Unidos, fabrica coisa melhor. Mas é uma excelente maneira de pentelhar os Estados Unidos e a OTAN. As armas russas são melhores. Mas mande as armas do Ocidente para a Pérsia e ela vai transformar em armas muito melhores. Da mesma forma que transformou um trambolho de 20 milhões de dólares que caiu sozinho nos drones kamikazes que custam de 10 a 100 mil dólares. E são marcas devastadoras. Engenharia reversa. O Irã tem, e da melhor qualidade. Então faz todo sentido do mundo. A federação pega e manda para o Irã. É o Irã que está fazendo engenharia reversa para ele próprio. E, claro, vai compartilhar interesses com a federação. Os árabes, eles podem ter seus defeitos, gente, e acredite, tem. Nossa Senhora. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas eles têm. Miguel Temer é um árabe. Né? Isso diz muita coisa. Né? Mas, enfim, eles têm.
Mas serem burros não é um deles. Mas não é mesmo. Nitidamente, os Estados Unidos estão sendo escorraçados do Oriente Médio. Né? As medidas geopolíticas tomadas pela Arábia Saudita e os locais. A Arábia Saudita lidera o bando todo. São cada vez mais pró-russas, na moita ou explicitamente. E, bom, isso ajudou muito uma detente entre a Arábia Saudita e Irã. Que, como eu disse, transforma tudo, não só no Oriente Médio, como no mundo. O petrodólar não vai renascer. Hoje ele foi enterrado. Petro-Yuan, que já existe, vai rapidamente virar Petro-Rúpia. Não vai virar o Petro-Rublo, porque a Rússia não precisa de petróleo. Quem precisa são os inimigos da Rússia. Que agora vão ter mais um probleminha grande para resolver. Certo? Então, bom, eu vou ler ipsis literis a matéria do Wall Street Journal, né? Que, na verdade, é da Reuters. Eu vou ler aqui, vou passar para vocês. Eu gosto, eu simpatizo muito da gente compartilhar fonte. Certo? No Arab News. Fiz questão de ler no Arab News, porque, bom, né? É um site árabe. Então, tem bastante credibilidade. Passei no canal do Telegram. Certo? Nosso canalzinho do Telegram está lá para todo mundo. Eu sempre prezo muito por divulgar as fontes. Eu já expliquei para vocês se isso só não vai acontecer quando a fonte só existir na Federação Russa. Igual no caso dos satélites. Algumas fontes lá só existiam na Federação Russa, não existia em sites do Ocidente, nenhum site do Ocidente, aí eu não revelo fonte. Para não criar um desconforto, né, por menor que seja, por mínimo que seja, contra um país que precisa vencer essa guerra, para que a gente tenha alguma chance contra esse sistema neoliberal. Porque eu entendo que o Atush, por exemplo, você tem porque ele é emblemático, ele coitado, você vê que ele está azedo, que ele está triste, que ele está deprimido, você vê nitidamente, né? Porque ele vê o que eu vejo, ele viu o que eu vejo, né, que é o Brasil submisso aos interesses da banca, do capitalismo financeiro internacional, o Brasil não reestatizando a Eletrobras, nem a Eletrobras que foi vendida para ladrão, está conseguindo reestatizar, então ele vê a situação muito ruim, e eu também vejo a situação muito ruim. Qual que é a diferença? A diferença é que eu acredito piamente que o Brasil não vai implodir igual ele, só que ele vai ser explodido. É isso que eu acredito. Explodido, fora para dentro. Por quê? Toda a iniquidade, todo o horror é patrocinado pelos Estados Unidos da América. Certo? Patrocinado pelo capitalismo americano. Perfeito? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Então, gente, na real, isso é uma mudança tectônica. Tectônica. Ainda precisa digerir. Hoje, na live de hoje à noite, vai ter muito assunto. Nossa Senhora, está pensando uma coisa em outra, mas vai ser... Mas vamos ler a matéria originalmente publicada pela Reuters e, no caso, para passear forte, nosso canal do Telegram, publicado pelo Arab News. Mais credibilidade não tem como. No sentido de que, bom, é a Arábia Saudita afirmando, né? A Arábia Saudita e o Irã concordaram nesta sexta-feira em restabelecer relações diplomáticas e reabrir suas embaixadas dentro de 2 meses, após anos de tensões entre os dois países. Em resposta à nobre iniciativa de Sua Excelência, o presidente Xi Jinping, cara, isso é um tapa na cara tão grande, presidente da República Popular da China, do apoio da China ao desenvolvimento de boas relações de vizinhança entre o Reino da Arábia Saudita e a República Islâmica do Irã. Um comunicado divulgado pelo Estado Saudita, disse a agência de notícias SPA. Cara, meu Deus.
Os 3 países anunciam que foi alcançado um acordo entre o Reino da Arábia Saudita e a República Islâmica do Irã. Isso inclui um acordo para reatar relações diplomáticas entre eles, reabrir as embaixadas e missões em um período não superior a 2 meses. E o acordo inclui a afirmação do respeito pela soberania dos Estados, e isso inclui a Síria. Sem poder causar inferno na Síria, a capacidade de manobra dos Estados Unidos e da entidade sionista reduz enormemente. E a não interferência dos assuntos internos dos Estados. Cara, meu Deus. Meu Deus. Deixa eu copiar. Deixa eu copiar a imagem que isso está escrito. Eu tenho que copiar a imagem. Tem que ficar clara a imagem. Sabe? Porque isso Uau. Não riam de mim, mas eu sigo o Ministério das Relações Exteriores de um punhado de países. Claro, né? Entre eles a Arábia Saudita. Eu vou passar aqui no Twitter. Então, eu tenho que... Vou postar no Twitter, que é outra plataforma que eu sempre estou, né? Então, tem que postar lá também. E lá é a matéria do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita. Vamos passar o link aqui para todo mundo, né? Porque não é só a Reuters falando, não é só o mestre Leida falando. É o Reino da Arábia Saudita falando. Não fica nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Que os termos são mesmo esses. A Reuters ela tem um histórico, né? O compromisso dela com a verdade é discutível. Bom, mas enfim, vamos continuar. Um acordo veio após as negociações que ocorreram na segunda-feira, 6 de março, a sexta-feira, 10 de março, em Beijing, informou a SPA. Ou seja, terminou ontem. Aconteceu nas barbas dos Estados Unidos da América. Os dois estão empenhados em um encontro entre os ministros das Relações Exteriores, chanceleres de ambos os dois países, para concretizar o acordo, providenciar o retorno de seus embaixadores e discutir formas de estreitar as relações bilaterais. Riad e Teherã, nossa, como a gente imaginava esses dois nomes no contexto de paz. Também concordaram em ativar o acordo de cooperação e segurança, assinado em 2001, e o acordo de comércio, economia e investimento, assinado em 1998, de acordo com o texto do acordo. Gente, vocês estão tendo noção do que é isso? Um acordo foi assinado pelo principal oficial de segurança do Irã, Ali Samhani, e pelo conselheiro de segurança nacional da Arábia Saudita, Mosaed bin Mohammed Al-Ayban. A liderança do Reino da Arábia Saudita saúda a iniciativa de Sua Excelência, o presidente Xi Jinping, com base em uma abordagem consistente e contínua do Reino, desde o seu restabelecimento e aderir aos princípios da boa vizinhança, levando tudo que aumentaria a segurança e a estabilidade na região e no mundo, e adotando o princípio do diálogo e da diplomacia para resolver as diferenças. Disse Al-Ayban. Embora valorizemos o que alcançamos, esperamos continuar o diálogo construtivo, de acordo com esses pilares e fundamentos incluídos no acordo, expressando o nosso apreço pelo papel positivo e contínuo da República Popular da China a esse respeito, ele adicionou. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, disse no Twitter: a retomada das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã decorre da visão do reino baseada na preferência por soluções políticas e diálogo, e seu desejo de perpetuar isso na região. E são palavras tão devastadoras que eu não preciso explicar o significado. Na última live, que eu publiquei hoje mesmo, não faz tantas horas assim, eu falei, gente, esquece a guerra, foca na política. Lembre de von Clausewitz. Guerra é a política por outros meios. Então a gente tem que entender que é a política. E a paz também é política. Neste caso, o significado dessa política é uma vitória contundente e absurdamente devastadora do reino da Arábia Saudita, da República Islâmica do Irã, da República Popular da China e um país que não tem o nome mencionado aí, a Federação Russa. Na construção de um mundo multipolar, os muçulmanos, os chineses e os russos estarem falando a mesma língua, isso para a língua do capitalismo
para a língua anglo-sionista, para a língua straussiana, para a língua do neoliberalismo, é uau, 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 uau. Mas vamos continuar, gente. Tem umas coisas que, sabe, eu quero registrar esse momento. Quero registrar esse momento. Esse vídeo eu vou salvar dos meus favoritos. Vou salvar dos meus favoritos, porque, né? Vamos continuar. Ele continua. O príncipe, né? Faisal bin Farhan. Os países da região têm um destino e denominadores comuns que tornam necessário que nos unamos para construir um modelo de prosperidade e estabilidade para os nossos povos desfrutarem. O diretor do gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores da China, Wang Yi, já falei muito desse cidadão, diz que as negociações foram uma vitória para o diálogo e a paz. Essa é uma vitória para o diálogo, uma vitória para a paz, oferecendo grandes boas notícias em um momento de muita turbulência no mundo, disse Wang, citado pelo Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, no encerramento do diálogo. Como mediador de boa-fé e parceiro confiável, a China cumpriu fielmente seus deveres como anfitriã, disse Wang. A China continuará a desempenhar um papel construtivo ao lidar com as questões do mundo e demonstrar sua responsabilidade como nação importante, acrescentou. É isso. É isso. Gente, pessoas. E não satisfeito. A Arábia Saudita preside reunião ministerial árabe, ou seja, pan-árabe, todos os países árabes, sobre o Irã. Vamos postar isso aqui também. Vamos postar isso aqui também no nosso canal do Telegram. Porque... Meu Deus do céu! Que loucura, gente! Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. A Belle Vox acabou de publicar aqui, faz 6 meses que me questionaram sobre a impossibilidade do Irã e da Arábia Saudita, Casa de Saúde, integrarem os BRICS. E respondi que isso não seria um problema em breve. Eis que China me ajuda com a bola de cristal. Eu também já havia falado sobre isso. Era natural. Porque assim, o Irã se candidatou primeiro. Mas logo em seguida a Arábia Saudita. Eu falei, gente, a Arábia Saudita não se candidataria para estar no mesmo clube que o Irã se alguma coisa já não estivesse acontecendo. Então, essa notícia envolve 3 países, mas eu repito, o quarto, que é a Federação Russa, está subjacente. Está subjacente. Certo? Mas vamos falar aqui, ó. A Arábia Saudita preside reunião ministerial árabe sobre o Irã. Riad, a Arábia Saudita presidiu uma reunião do Comitê do Quarteto Ministerial Árabe na sede da Liga Árabe da quarta-feira. Portanto, antes de acontecer esse acordo de paz. Esse acordo já estava muito bem costurado. O objetivo da reunião, que foi presidida pelo Dr. Abdulrahman Al-Hassi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores para múltiplos assuntos internacionais, foi discutir maneiras de lidar com a interferência do Irã nos assuntos internos dos Estados Árabes e monitorar o desenvolvimento a esse respeito. Então, já descobriram como monitorar a interferência do Irã, estabelecendo a paz. Quer dizer, olha o quanto isso foi interessante. Eles fizeram uma reunião, a Arábia Saudita apresenta uma postura aparentemente crítica ao Irã, os imbecis dos americanos provavelmente acreditaram, e ontem passaram a famosa rasteira baiana nos americanos. Estabeleceu a paz. Cara, nas barbas dos Estados Unidos da América. Nas barbas dos Estados Unidos da América. Eles fizeram isso. Uau, 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 uau. Cara, gente, aí, sim, Estados Unidos saudaram a retomada das relações diplomáticas, saudaram. Com certeza eles saudaram. Com certeza eles saudaram. Eu fico imaginando, depois do que a Federação fez na Ucrânia, que é sentar a borduna sem dó, sem piedade, sem medo. O que os Estados Unidos vão fazer da vida agora? A Índia também já anunciou nos últimos dias, rapidamente, uma série de parcerias para desdolarizar a economia, para desdolarizar o comércio, para usar rúpia no lugar de dólar. Quer dizer, é derrota em cima de derrota, é eita atrás de vixe. E aí os bancos americanos começam a quebrar.
Pessoas. Pessoas. Uau! Isso. Mas eu vou deixar para comentar. Agora eu queria realmente só passar a notícia. Passar a notícia. Eu mesma tenho que digerir isso. Porque é o tipo de coisa que, vamos ser sinceros, né, gente? É o tipo de coisa que muda tudo e muda tudo para sempre. Esse inferno no Oriente Médio, a guerra na Síria em particular, também a do Iêmen, foi basicamente causada pela instigação entre a inimizade árabe e persa. E agora essa inimizade está sendo substituída pela cooperação entre árabes e persas. Nas barbas, pois nossa, a inteligência disso. Eu disse, como eu disse, eu não estou aqui, eu não vou ficar elogiando os árabes, não sou anti-árabe, mas eu não simpatizo, não sou maior fã árabe, não. Todo mundo me conhece, pelo menos pelas redes sociais, sabe que a minha postura é muito pró-iraniana. Eu simpatizo bastante com os meus irmãos xiitas. Com xiitas. Com sunitas aí é mais difícil, né? É mais complicado. Bem mais complicado. Sunita é como se fosse o crente, né? Para os muçulmanos. Né? E difícil, os árabes são um pouco complicados. Não falo só da Arábia Saudita, não. Todos eles. Como eu disse, toma como referência que é um árabe e o Michel Temer. Ele é legitimamente árabe. Filho e pai e mãe árabes. Nem a certeza que ele nasceu do Brasil não tem tanto que não, né? Nasceu logo depois de chegar no Brasil, não sei. Enfim, né? Mas vamos supor que ele é brasileiro mesmo. Talvez seja. Provável até que seja. Não coloca a mão no fogo por isso, não. Ele é árabe. Mas, enfim. Temos aqui uma questão. O que está acontecendo? A Arábia Saudita e o reino do Irã, o reino da Arábia Saudita e a República Islâmica do Irã restabeleceram a paz sob a mediação oficial da China, mas com certeza depois de um enorme empurrão russo. Isso é um caminho imenso. Depois eu quero ver essa notícia. Está aqui, encaminhando de Azevedo Castro. Eu tenho que ler sobre isso, parece muito interessante. Mas agora, gente, toda a minha energia está em assimilar isso que está acontecendo. Que você levanta, né? Não levanta, foi ontem. O banco lá quebrou, como eu disse, o início do fim. E aí, isso é bom, porque a pedra angular do capitalismo é o sistema bancário. Sobretudo o capitalismo financeiro neoliberal. O capitalismo já foi industrial, mas só até a Segunda Guerra. E mesmo assim, as duas guerras, a primeira e a segunda, foi apoiada, foi instigada pelas pessoas que controlavam o Banco da Inglaterra e o Federal Reserve dos Estados Unidos. Por banqueiro. Ok. Esses banqueiros estavam tentando instigar a Terceira Guerra Mundial. Deram com os burros na água. Nitidamente deram com os burros na água. Eles subestimaram a capacidade industrial, tecnológica da Federação Russa e estão pagando um preço caríssimo por isso. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Bonita quebradeira dos bancos, como eu disse, o banco quebra por quê? Normalmente, eu não vou nem falar, o banco tem praça honestidade, é um banco, você não vai esperar a honestidade de um banco. Mas a questão foi retirada maciça de dinheiro. E aí a pergunta que não foi respondida é quem retirou esse dinheiro? Para mim está óbvio, asiático. Chineses, indianos e árabes. Lembra que eu falei árabes? Falei, gente, não foi só chinês, não foi só indiano. Árabe também deve ter retirado dinheiro. Eu ainda não sabia. Ninguém sabia desse acordo. Foi bem surpreendente entre árabes e persas.
Mas os árabes, nisso eles são parecidos com os iranianos, nisso eles são parecidos com os russos, eles jogam o jogo longo, trabalham bem no subterrâneo. Né? A amizade entre a Rússia e os árabes, ela é de mais de um ano. Os boatos de que estão, na verdade, os árabes, principalmente os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Reino da Arábia Saudita, que estão financiando o projeto do S-35, são persistentes. Porque o F-35, o Sukhoi S-35, não é uma arma que interessa tanto para a Rússia. Ela tem coisa melhor. Né? Tipo, ela tem um Sukhoi 57 e ela tem um MiG-31, 34. Ela não precisa do Sukhoi S-35. O Sukhoi Su-35 é uma arma para exportação. Então faz todo sentido que quem esteja patrocinando o Su-37 sejam os prováveis compradores. Então faz muito sentido que tenha o dedo árabe no financiamento da máquina de guerra russa. Como tem o dedo, as mãos, os braços, o coração iraniano no financiamento da máquina de guerra russa. Certo? Então, se os árabes e os persas já estavam colaborando com os russos, é óbvio que, né, eu sou amigo dos árabes, eu sou amigo dos persas, é evidente que, de alguma forma, e nós mesmos já vimos alertando sobre isso, até porque, primeiro, os persas se candidatam a entrar no BRICS, mas pouco tempo depois, os sauditas e os Emirados Árabes. Isso não aconteceria, gente, eles não entrariam no mesmo clube que o Irã se já houvesse um ódio muito grande. Se já houvesse uma desconfiança que não pudesse ser insuperável. Então, é evidente para mim, que no subterrâneo os russos já estavam conversando, tal. Quando estava tudo pronto, porque fica complicado no estado geopolítico atual, uma vitória para a Rússia desse tipo, eles transferiram para os chineses. China, coloca seu dinheiro em cima da mesa e resolve. Precisa de petróleo, precisa? Então, só aí.